o quarto poder, que é a imprensa, está a ser manipulado pelas candidaturas do regime. As candidaturas situacionistas que representam as forças que têm levado este país ao descalabro e à miséria e à bancarrota. E então é curioso como se comporta certa imprensa, certos órgãos de televisão para com a minha candidatura. As verdades que eu digo são cirurgicamente cortadas, são cirurgicamente escamoteadas. Porquê? Porque as forças ligadas ao Sr. Professor Cavaco têm medo da força das minhas palavras, porque essas palavras vão tocar no fundo do coração dos portugueses, porque a minha mensagem é uma mensagem nacional. Eu sou um candidato democrático e nacional. E então, certa imprensa, tentando apocar a candidatura do José Manuel Coelho, tenta dizer, ele é apoiado pelo PND, o micropartido, ele anda sempre com o mesmo casaco. Pronto, e o que é que eles querem dizer com isto? Querem dizer que eu sou um indivíduo excêntrico, é um candidato que os portugueses não podem confiar, que é um candidato insignificante, que é de um mini partido que existe lá na Madeira, e tentam esconder a verdade. E é curioso que, sendo o José Manuel Coelho o primeiro candidato madeirense, a RTP Madeira, completamente subserviente ao Dr. Jardim, não tenha tido a coragem nem a dignidade de me ter convidado para uma curta entrevista, nem que fossem 2 minutos. Ignoraram-me completamente, o que é um escândalo, na verdade. E por aqui nós vemos a qualidade da nossa imprensa, na verdade, a qualidade de certos órgãos de comunicação social. É claro, quando eu faço estas críticas, obviamente que não estou a criticar os jornalistas, os senhores jornalistas, que vêm aqui dar a cobertura, porque não são eles que censuram as notícias. São os grandes mestres da manipulação das massas, que estão à volta do Sr. Professor Cavaco. Portanto, certa comunicação social quer perpetuar esta desgraça e esta coleira em que o país se encontra. São as forças do passado, são as forças dos grandes senhores do dinheiro. E já agora que eu falo dos grandes senhores do dinheiro, é preciso não esquecer que os grandes senhores do dinheiro são os ladrões de colarinho branco. E é curioso que às vezes os nossos reformados têm uma pequena poupança no banco, 400 euros, 300 euros. E quando não possuem, vão ver a conta está a zero. Vão perguntar, portanto, ao banco como é que se passou aquilo, que tinham 300 euros no banco e que, portanto, a conta ficou a zero. O que é que eles dizem? Isto é para serviços de manutenção e de gestão da conta. Portanto, nós vemos estes ladrões de colarinho branco que roubam o povo português de norte a sul, e temos que pôr cobro a esta gente. E agora, que dizer daqueles 13.700 organismos do Estado português que a maioria não são fiscalizados nem prestam contas, de maneira que os impostos que os cidadãos pagam são mais que suficientes para resolver os problemas da pobreza, os problemas da saúde e da educação. Mas como existe um sistema em Portugal que é um autêntico cesto sem fundo, todos os impostos dos cidadãos somem-se e desaparecem nessa imensidade de organismos, fundações, instituições estatais que não prestam contas e não são fiscalizados por ninguém. Essa mensagem tem que ser, o povo português tem que entender, porque o povo português pode se deixar enganar e votar na candidatura do Sr. Professor Cavaco. Mas o que é que vamos fazer com isso? É tornar o nosso país novamente um país adiado, um país entregue ao saco dos políticos que roubam os impostos, um país entregue aos banqueiros que roubam os cidadãos. E temos que mudar. Naturalmente que nós não cometemos nenhum pecado perante Deus para sermos condenados a ter que ficar com o Cavaco mais 5 anos, que mal fizemos a Deus, meus amigos. Temos que mudar porque o Sr. Professor Cavaco Silva está no topo da pirâmide desta complexa engrenagem que nos rouba os cidadãos, prejudica os cidadãos. Cada vez mais impostos, mais dificuldades para o povo, mais dificuldades para as pessoas. E o nosso povo tem que se libertar dessa gente. E temos agora a oportunidade que o voto é uma arma e os portugueses têm que saber usá-lo. Esbanjam-se verbas
inutilmente um pouco por todo o país. E eu só vos queria dar um exemplo aqui na Ilha da Madeira. Os portugueses do continente estão aqui perante um jornal que é chamado Jornal da Madeira. Como podem ver, ali encontra-se o logótipo do Jornal da Madeira. E o Jornal da Madeira é um jornal que é pago com os impostos dos cidadãos madeirenses e dos cidadãos do continente. É um jornal que é impresso todos os dias para ser oferecido às pessoas e tem como única função fazer a propaganda do Dr. Jardim. E tem como missão enganar os madeirenses e privar eles da informação à qual eles têm direito. E sabem quanto é que custa o Jornal da Madeira diariamente? Cada edição diária do Jornal da Madeira custa aos contribuintes da Madeira e do continente 11 mil euros. E agora pergunto, 11 mil euros, o que é que nós podíamos fazer com 11 mil euros? 11 mil euros podíamos resolver o problema da pobreza de, no minimamente, 4 famílias. 4 famílias diariamente, nós resolveríamos o seu problema de pobreza a 4 famílias diariamente. E aqui está um exemplo, um pequeno exemplo, e por todo o país é a mesma coisa. Há institutos, há organizações do Estado que absorvem grande quantidade de impostos e para nada, só para a classe política se banquetear, comer e beber e passar boa vida. Se esse dinheiro fosse todo racionalizado e bem aproveitado, nós tínhamos o problema portanto, da pobreza do nosso país e da exclusão, e o problema da saúde e o problema da educação totalmente resolvidos. Mas porque existe uma classe política parasitária em Portugal e nas ilhas, que rouba tudo quanto os portugueses produzem e os impostos que os portugueses descontam, nós continuamos a ser um país adiado. Mas os portugueses têm uma palavra a dizer, porque a minha candidatura é uma candidatura democrática e nacional. É uma candidatura para os pobres deste país e para os contribuintes que já estão indignados, fartos de descontar os seus impostos, para serem diariamente roubados. E atenção, os impostos dos cidadãos são roubados pelos senhores de colarinho branco, os políticos profissionais, e a justiça não olha para isto, porque temos uma justiça completamente reacionária, hostil ao 25 de Abril, protege os ladrões, protege os corruptos. E é curioso como a Polícia Judiciária, por vezes, com especialistas, vai combater o crime económico e financeiro. Gasta-se uma pipa de massa, gastam-se milhões de euros. E depois lá aparece um procurador feito com regime, uma procuradora feita com regime, que acaba por congelar e por arquivar os processos que são feitos. Quer dizer, os portugueses pagam para que se investigue a corrupção e os magistrados corruptos, não são todos, mas a maioria, abafam a corrupção, arquivam a corrupção. E os portugueses têm que estar atentos, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado a todos.